Boa noite, cumprimento a todos na paz do Senhor. Aqui é o Gilberto Júnior falando do canal Eu Sou. E hoje eu quero trazer para os irmãos uma reflexão do que o que faz uma pessoa cheia do Espírito Santo. Nessa época que a gente vive hoje, é muito comum vermos em muitas denominações do Brasil todo diversas supostas manifestações de pessoas que supostamente estariam cheias do Espírito Santo. Em muitos momentos estão, em alguns momentos não. E o interessante desse estudo é que a gente vai poder identificar através da palavra de Deus quando isso ocorre. Observando diversas denominações, vários tipos de pregadores e o público das igrejas, juntamente com vídeos na internet, muito material que é postado também no YouTube, e relatos de membros de denominações, nós podemos ver diversas situações que supostamente as pessoas estariam cheias do Espírito Santo, né? E muitas delas são o famoso reteté, manifestação de dom de línguas muito exagerado, diversos tipos de unção, pessoa que cai na unção do cajado, do cavalinho. A gente cheguei até a ver um cara dizendo que tem um soco da ira de Deus, dá um soco no vento e derruba o cara 5 metros de distância, que se diz obreiro. Eu vi um camarada dizendo que estava cheio do Espírito Santo na unção do macaco e imitou um macaco no púlpito. Depois ele caiu no chão e ficou tremendo. Pregadores fazendo um verdadeiro barulheiro com o microfone na mão. E o pessoal também assistindo o culto fazendo uma algazarra. Vemos pessoas girando sem parar em alta velocidade, parecendo até uma Beyblade. Gente marchando, gente dançando todo tipo de ritmo de dança, relacionando o Espírito Santo no meio da coisa. Muitos tipos de cura e sinais miraculosos que são duvidosos. Eu vi um vídeo esses dias no YouTube que eu tive 3 sentimentos no tempo que eu vi aquele vídeo. Primeiro eu olhei, eu comecei a rir, né? Mas aí depois que você percebe, aí você já sente raiva, porque o que estão fazendo, na verdade não raiva, né? Uma ira, né? Uma ira com respeito à santidade de Deus. A gente vê que o que estão fazendo ali com os irmãos é uma coisa muito... é para a morte espiritual das pessoas. Deixa de pregar a palavra e faz um reteté ali que parecia festa rave. Inclusive, o cidadão que colocou o vídeo da internet, ele colocou uma música de festa rave de fundo e colocou o vídeo do momento de culto do pessoal ali. Realmente, parecia que o pessoal tava todo mundo muito louco numa festa rave. E por fim, eu fiquei triste, porque a gente olha a decadência de que certas denominações, né, a igreja de uma forma geral tá chegando no Brasil, que dói a gente ver o corpo de Cristo sendo tratado dessa forma. O tamanho e a ignorância das pessoas é deprimente, isso deixa muito triste. Então tá bom, Gilberto, mas se você disse que todas essas manifestações, essas coisas que a gente é acostumado a ver nos cultos das denominações comuns, se essas pessoas, desculpa aí que eu gaguejei, se essas pessoas não estão cheias do Espírito Santo, o que de fato são evidências ou atitudes que uma pessoa cheia do Espírito Santo ela costuma fazer? Bom, ninguém melhor do que a própria Bíblia para nos dar exemplos, nos mostrar e relatar o que de fato é uma pessoa cheia do Espírito Santo e as atitudes que ela costumam fazer. O problema hoje é que a maioria das pessoas elas se convencem pelo que as outras pessoas falam e pelo que elas costumam ver com os olhos, né? E infelizmente, no último caso, elas vão ver na Bíblia o que realmente as Escrituras falam sobre esse assunto, de uma forma geral. No livro de Atos, capítulo 7, o contexto é quando Estevão
ele inicia pregações do Evangelho, ele é levado até as autoridades judaicas, que infelizmente o contexto do que acontece lá é um filme que se repete várias vezes, né? Quase todos os apóstolos e discípulos, quando iam pregar o Evangelho, principalmente em Israel, eles sempre eram levados às autoridades e confrontados, entrava aquele debate das escrituras, e bom, esse filme o pessoal já sabe. O interessante aqui é que o texto diz anteriormente que Estevão ele era um homem cheio do Espírito Santo e Deus operava poderosos sinais através de suas mãos. Tá, a gente vai falar um pouco mais para frente sobre os sinais, os milagres e os dons que o Espírito Santo dá às pessoas, tá? Mas aqui no versículo 55 do capítulo 7 de Atos, o texto diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu seus olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Deus. Versículos mais abaixo, ele diz ao Senhor para não atribuir aqueles que estavam assassinando ele, não atribuir esse pecado a essas pessoas, tá? Não houve reteté, não houve nada dessas coisas. A gente infelizmente está acostumado a acompanhar aí em algumas denominações, tá? O fato principal é que ele, independente do quadro que estava acontecendo ali, ele contemplou a glória de Deus. Ele teve certeza de para onde ele ia, no caso, e ele perdoou aqueles que estavam matando ele. Aqui nessa reflexão eu colhi alguns textos em momentos em que a palavra diz que os homens estavam cheios do Espírito Santo. Os homens, no caso, seriam os protagonistas ali do contexto. Se eu for pegar todos os textos bíblicos que falam sobre pessoas cheias do Espírito Santo, graças a Deus daria um estudo muito grande. Aí seria até cansativo, mas assim, os episódios mais esclarecedores eu fiz questão de separar aqui. Mais para frente um pouco, ou melhor, para trás, em Atos capítulo 4, Pedro e João foram levados para o Sinédrio. Tá? O Sinédrio, pessoal, seria como se fosse o Supremo Tribunal Federal ali. Tá? Então Pedro e João foram levados ali diante do sumo sacerdote e das principais autoridades judaicas ali do caso. Aí então eles foram confrontados pela doutrina que eles estavam pregando, lógico, o Evangelho de Cristo, e com que autoridade eles estavam fazendo aquilo. No versículo 8, o texto diz aqui, então Pedro, cheio do Espírito Santo. Nesse momento, então, ele disse que era em nome de Jesus que ele estava fazendo aquele trabalho de pregação do Evangelho. E ele pregou Jesus ali naquele momento para aqueles homens. Ele citou ali uma passagem rápida sobre a pedra que os construtores rejeitaram, que foi posta como pedra angular, que é o próprio Jesus. Em alguns textos anteriores e posteriores a esse, nós temos exemplos também de homens cheios do Espírito Santo que, nessa mesma situação que foram confrontados, eles simplesmente pregaram o Evangelho. Muitas vezes também eles citam o livro do profeta Isaías, que foi o maior profeta messiânico, que mais profetizou sobre a vinda de Jesus. Então eles pegavam esses textos do livro de Isaías e destrinchavam ali para aquelas autoridades judaicas. Só que eles, lógico, com o coração petrificado, resistindo ao Espírito Santo, como o diácono Estevão disse no Sinédrio, eles não se deixavam convencer pela clareza das Escrituras. Isso acontece muito hoje também, tá? As pessoas elas leem as Escrituras com o coração fechado, não entendem nada e às vezes até começam a crer errado no que o texto e o contexto quer ensinar. No versículo 13, as autoridades ali, eles notaram, Pedro e João, que eles tinham uma autoridade ali diferente para ministrar sobre aquilo, e eles perceberam que eles haviam realmente convivido com Jesus. Então, observando esses textos, e como eu disse, textos anteriores e posteriores a esse, nós podemos ver que a maior característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo é ela pregar com autoridade, ela destrinchar ali a palavra,
ela trazer entendimento para as pessoas que não conhecem os textos corretamente. Eu não estou falando também de uma pessoa super especialista em Bíblia, mas uma pessoa às vezes simples, mas que ela prega Jesus, ela mostra o caminho para as pessoas, ela tem assim um amor e uma satisfação em falar de Jesus para as pessoas, de trazer a salvação, de mostrar o caminho para elas. No capítulo 1 do livro de Lucas, no versículo 67, acompanhando o texto, nesse caso aqui, Zacarias, o pai de João Batista, ele era sacerdote no templo. E depois que ele recebeu a visita do anjo, que ele foi informado de que a mulher dele, que era estéril, ia gerar um filho e que essa criança ia ser cheia do Espírito Santo desde o ventre, o texto diz então depois que Zacarias, ele entoou um cântico e bendisse a Deus com todo o coração dele, toda a gratidão, né? Satisfação, emoção, né? E honra de estar recebendo uma bênção tão grande de Deus na vida deles. Então ele bendisse o Senhor. E mais uma vez a gente pode acompanhar também que não teve, ele não caiu pro chão tremendo, ele não fez reteté, né? Eu acredito ali que ele tenha cantado, o texto não diz que ele fez aquele monte de passinho de loucura ali. Ele não girou igual Beyblade. Ele não ficou falando em línguas ali, tá? Mas eu quero deixar bem claro que eu acredito no dom de línguas e realmente ele é uma evidência também da manifestação do Espírito, mas assim, eu não estou dando ênfase nessa manifestação do dom de línguas, tá? Até porque o lance de sinais eu vou falar um pouco mais para frente. O dom de línguas é um sinal ali do Espírito. Ele simplesmente, ele bendisse a Deus com todo o coração dele. O texto diz sobre João Batista, no versículo 15 do capítulo 1, o texto diz assim: pois ele será grande aos olhos do Senhor, jamais beberá vinho, nem qualquer outra bebida fermentada, e será pleno do Espírito Santo, será pleno do Espírito Santo desde antes do seu nascimento, e conduzirá a muitos dos filhos de Israel à conversão ao Senhor seu Deus. Ele avançará na presença do Senhor e no mesmo espírito e poder de Elias. Agora eu me arrisco a dizer aqui uma opinião minha, tá? O que eu vou dizer aqui agora não é canon, não está escrito, tá? Mas uma observação que eu tenho, uma coisa que eu arrisco a dizer, que João Batista, depois, lógico, de Jesus Cristo, foi o homem mais cheio do Espírito Santo que já pisou nessa terra. O texto diz que ele ia ser pleno do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. A palavra pleno quer dizer completo, cheio, né? Íntegro. E deve ser uma satisfação muito grande, né? Para o pai dele, Zacarias, para ele mesmo, né? Ter essa honra de conduzir as pessoas a Jesus, como o texto diz aqui, ele conduzirá muitos dos filhos de Israel à conversão ao Senhor seu Deus. Então, mais uma evidência do Espírito Santo aqui. É o que eu disse anteriormente. É conduzir as pessoas a Jesus, mostrar o caminho a elas. João Batista, ele foi um grande profeta. Ou melhor, segundo o próprio Jesus, ele foi o maior profeta. Lucas capítulo 7, versículo 28, Jesus diz: e eu vos digo, entre os nascidos das mulheres, não há maior profeta do que João Batista, mas ele é o menor no reino, e no reino de Deus é maior do que ele. Ou melhor, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Então podemos observar que dentre todos os profetas anteriores a ele, o maior foi o próprio João Batista. E o mesmo Senhor Jesus nos diz que a lei e os profetas terminaram em João. Isso é o que diz Lucas 16, do 16 ao 18. Em João, capítulo 10, versículo 41, o texto diz: embora João nunca tenha realizado nenhum sinal miraculoso, tudo o que ele disse a respeito desse homem, Jesus, era verdade. Então isso me faz pensar que o que mais interessante aqui no texto é que o maior profeta que já pisou nessa terra, ele não realizou nenhum milagre, o que é diferente dos profetas anteriores, tá? Então isso quer nos dizer que
a manifestação de dons espirituais, milagre de cura, orar em línguas, cair no chão, girar igual Beyblade, esse monte de supostas manifestações do Espírito Santo que a gente costuma ver aqui, mesmo se forem todas reais, isso não quer dizer que a pessoa ela tá cheia do Espírito Santo, como diz o texto, tá? Primeiro porque os dons do Espírito Santo são irrevogáveis, tá? Uma pessoa pode ter dons espirituais, mas mesmo assim ela pode estar em pecado, pode cair ali na caminhada dela, ela pode se desviar do evangelho e nós temos relatos de pessoas ali expulsando até demônio e estando em pecado, tá? Só que isso daí é coisa para um outro estudo. E não só eu dizendo isso aqui agora, mas o próprio Senhor Jesus nos disse isso. Em Lucas 7:22, o texto diz, ou melhor, Jesus diz: muitos dirão a mim naquele dia: Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei: nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Praticar o mal é pecar, né? Então, o próprio texto disse, o próprio Jesus mesmo disse. Então, isso é uma coisa que a gente não pode ignorar esse fato. Eu quero deixar outra coisa aqui também, que primeiro que não é assim, não é trabalho meu, nem de ninguém, nem de um ser humano, olhar para outro irmão e tentar julgar se ele tem ou não o Espírito Santo. Isso não é trabalho de nós. Jesus disse para amarmos uns aos outros, né? Então esse é o nosso trabalho. Quem julga se ele tem o Espírito Santo ou não, ou melhor, quem sabe se tem ou não é o próprio Deus. Mas pela experiência de vida e contato com a palavra de Deus, realmente existem sinais nas pessoas que nós podemos identificar que são características de uma pessoa que ela realmente ela é cheia do Espírito Santo, tá? Todos esses sinais que podemos ver não são coisas chamativas, pelo contrário, são ali sinais que podemos ver nas pessoas. Normalmente quem é uma pessoa já que tem uma certa sabedoria e consegue enxergar nas entrelinhas. Mas podemos observar essas evidências pelo fruto do Espírito, tá? Que o texto diz. O fruto aqui, essa palavra aqui em Gálatas 5:22, perdão, ela está no singular e não no plural, tá? Então, quando vemos frutos, né, por exemplo, como na parábola do semeador, que dariam frutos 1 por 100, realmente podemos ver que esses frutos são almas ganhas, tá? Mas aqui no singular, né, o fruto do Espírito é uma característica que todo salvo tem, né? Que toda pessoa que é cheia do Espírito Santo tem. Apesar de ser vários dons ali que compõem o fruto, ele é singular na palavra aqui no geral. Ou seja, uma pessoa ela não tem parte do fruto, ela tem o fruto todo. E o que é esse fruto? No versículo 22 do capítulo 5 de Gálatas, o texto diz: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então podemos ver aqui que no texto ele cita aqui pelo menos 9 características que podemos ver numa pessoa que ela tem o Espírito Santo, tá? Não é uma nem é outra, tá? São essas 9 características. Eu acredito que possa ter até mais, né? Na cultura judaica eles falam sobre 50 dons do Espírito, né? E todos esses aqui não são coisas assim chamativas nem espalhafatosas, extravagantes. São características que fazem parte do interior da pessoa, que podemos enxergar depois de um certo convívio, né, uma certa amizade, um tempo ali observando as atitudes dessa pessoa. Vou aproveitar o gancho aqui para falar
um comentário aqui sobre o que o texto diz. O texto diz: contra essas virtudes não há lei. Quando o texto diz contra essas virtudes não há lei, ele se refere ao tempo da lei e dos profetas, onde o povo vivia pela lei da Torá, né, os ritos de sacrifícios e tudo mais. E nem lei, né, que a gente costuma encontrar também em usos e costumes de denominações. Tá? Quem tem o Espírito Santo, essa pessoa tendo todas essas características, vamos dizer assim, ela vai ter bom senso, ela vai conseguir identificar o que é de Deus e o que não é, o que ela pode ou não fazer ali pelo Espírito Santo. Tá? Ela não precisa de uma lista de regras, de denominação, ou uma lista de normas ali a cumprir para ver se ela está salva ou não. Né? Ou seja, pode ou não pode. Ela vai viver pelo bom senso e o fruto que o Espírito Santo gerou dentro dela. Em Atos capítulo 13, eu tive que dar um pause aqui no áudio. Então, voltando aqui no livro de Atos, capítulo 13, o apóstolo Paulo, o Espírito Santo levou ele para uma cidade que chama Salamina. E ali ele foi pregar em algumas sinagogas. Um homem ali foi mandado que ele levasse Paulo até o procônsul. Então Paulo ele pregou o evangelho para o procônsul. E um homem que era chamado Elimas, ele era mago, né? Ou seja, ele praticava feitiçaria, todas essas coisas eraiadas aí. Ele se opunha ao que Paulo estava tentando ensinar ali para o procônsul. Então, mais uma evidência aqui de uma pessoa que ela é cheia do Espírito Santo, ela tem discernimento. Paulo, ele vê, notando a atitude daquele homem, ele teve discernimento de que aquele cara, ele estava sendo usado por algum espírito maligno, né? Em outras palavras, um demônio ali, para fazer com que ele atrapalhasse a pregação de Paulo. Mas como Paulo ele entendeu isso? O Espírito Santo revelou para ele? Não foi o Espírito Santo que revelou para ele. Ele teve discernimento. Porque se o Espírito Santo tivesse falado, Paulo, esse cara está endemoniado, aí não seria discernimento, seria uma revelação. Porque para a pessoa ter o discernimento, ela tem que vir dela mesma, dela própria. Ou seja, Paulo ele tinha conhecimento de quem pratica esse tipo de coisa, ele abre brechas espirituais para ele ser usado por entidades malignas, tanto como ele conhece as escrituras. Então foi fácil para ele olhar para aquele cara e dizer: olha só o que o texto diz no versículo 9. Contudo, Saulo, que é traduzido por Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando atentamente para Elimas, o repreendeu, dizendo: tu estás cheio de toda mentira e malignidade, filho do diabo, inimigo de tudo o que é justo. Então ali o texto não diz que o Espírito Santo revelou aquilo para Paulo. Simplesmente ele olhou e percebeu isso pela experiência e vivência que ele tem, tanto da palavra como com o Espírito. Ou seja, uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela consegue discernir o que vem ou não de Deus, o que é bom ou é ruim, o que é diabo ou o que é Espírito Santo. Então não foi muito difícil para Paulo olhar para aquele cara e falar: cara, você é filho do diabo, você está se opondo aqui, está atrapalhando a minha pregação aqui. Se continuarmos lendo o texto, né, vamos ver aqui mais abaixo que Paulo disse que a mão de Deus era contra ele. E esse cara ele ficou cego. Tá? Mas a ênfase aqui da reflexão não é o sinal que Paulo fez, o milagre ali, que seja a maldição que ele lançou naquele homem, e sim o discernimento espiritual que ele teve ali. Tá? O discernimento espiritual, ele não é uma revelação. Porque, como eu disse, se o Espírito Santo te falar, aquele cara está endemoniado, não é discernimento, ele vai ter te falado. O discernimento parte de mim mesmo, analisando a situação e observando os detalhes. Tem o discernimento de que aquele cara está sendo usado pelo mal. E nessa época que nós vivemos, o discernimento espiritual, eu acho que é uma das maiores características de que um cristão necessita ter hoje em dia. Porque esses ventos de doutrina, esse monte de heresia que está acontecendo nas igrejas,
só serve para confundir a cabeça de quem não tem o discernimento, de quem é neófito. Então, para não alongar aqui o assunto e para finalizar esse estudo, eu vou enfatizar aqui 3 lições que nós aprendemos com esse estudo, que são assim principais nessa reflexão. A primeira é que o reteté, sinais, maravilhas, prodígios, esse monte de coisa assim espalhafatosa, que desde que existe igreja nós somos acostumados a ver e ouvir, não são as reais evidências do Espírito Santo, e sim são sinais que são invisíveis ao olho, né? Elas são percebidas com o quê? Com discernimento e sabedoria. A segunda é que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela fala com Deus, como falou ali o sacerdote Zacarias, pai de João Batista, quando ele recebeu a notícia ali de que ele ia ser pai, né? Não só nesse momento que ele louvou e bendisse a Deus, ao próprio Deus, com certeza sabemos que ele certamente era um homem de oração. E também falar de Deus, no caso Jesus, né? Podemos ver o apóstolo Pedro, o diácono Estevão, o apóstolo Paulo dezenas de homens cheios do Espírito Santo, em que a Bíblia relata esses ocorridos. Em todos eles, esses homens eles tinham grande autoridade e conhecimento das Escrituras e eloquência para falar de Jesus. E por fim, o discernimento, tá? O caso citado aqui nesse estudo foi o discernimento ali do apóstolo Paulo, de que aquele mago Elimas, ele estava sendo um homem usado por Satanás para atrapalhar ali a pregação do evangelho para o procônsul, tá? Mas o discernimento aqui ele é de uma forma geral, não só de espírito, mas o discernimento de uma forma geral na vida do cristão, em tudo que nós vamos fazer. Desde a nossa vida pessoal, a nossa vida familiar, a nossa vida cristã, a nossa vida profissional. Quem tem o Espírito Santo é uma pessoa que tem a sabedoria do alto e tem discernimento. Isso é muito importante. Eu espero que o áudio tenha ficado bom, né? Eu espero que esse estudo tenha edificado aqui a vida dos irmãos e que através desses ensinamentos, todos com base na Bíblia, termos discernimento para poder entender o que vem e o que não vem de Deus. Eu disse anteriormente que o discernimento vinha de mim mesmo. Mas assim, eu quero deixar bem claro que quem me capacita a ter esse discernimento é o Espírito Santo. Quando eu digo que parte de mim mesmo, é que eu tive o discernimento, lógico que capacitado pelo Espírito. Eu espero que não fique confuso, né? Porque sem o Espírito Santo não tem o discernimento. Quem me capacita é ele. O objetivo desse áudio não é fazer com que você olhe para as pessoas e fiquem tentando adivinhar, esse tem Espírito Santo, aquele não tem. Não. O objetivo é simplesmente olhar com um pouco mais de profundidade, biblicamente falando, o que uma pessoa cheia do Espírito Santo costuma fazer, ou seja, algumas atitudes aqui citadas, né? Não que isso seja tudo que uma pessoa cheia do Espírito Santo faça, mas algumas coisas que podemos identificar. E comparar o que vemos nas Escrituras com o que vemos hoje em dia nas denominações. E eu fico por aqui. Desejo graça e paz a todos os irmãos em nome de Jesus. Amém.